Alô, futuro policial militar, futura policial militar. Nossa aula 3 de legislação institucional focado no cargo de soldado temporário. Então, se você está aqui e quer conquistar sua aprovação, está no lugar certo, está no CA Concursos. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Gomes. Nós estamos juntos caminhando rumo à tua aprovação aí como policial militar no cargo temporário. Hoje nós vamos estudar a parte 3 da Lei 14.751, a Lei de Organização aí das Polícias Militares, uma lei nova, e que vai cair aí na tua prova. A gente está grifando os pontos mais importantes para que você vá direto ao assunto, direto àquilo que a banca vai cobrar. Nessa parte 3 a gente começa estudando as garantias, e as garantias oferecidas, elas já trazem aí no artigo 18 um ponto importante a ser ressaltado, que é a questão da proteção para o pessoal da reserva, os veteranos aí. Então, olha só, são garantidos aos policiais militares e aos corpos de bombeiros militares. Para economizar minha fala, sempre que eu estiver falando de PM, eu vou estar falando de bombeiro, tá? E aí, obviamente, né, quando tiver algo que seja peculiar a uma das instituições, aí eu friso. Mas praticamente 100% da lei fala das duas instituições concomitantemente. Então, olha só, os membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, eles têm a proteção garantida nos termos do artigo 18. E aí vai vir uma série de proteções em relação aos títulos, às designações hierárquicas, ao uso privativo dos uniformes. Então, quando o cara está na reserva remunerada ou na reforma, é por isso que você encontra o cidadão na rua e ele tem esse direito de prerrogativa. Então, você ainda vai chamar: opa, bom dia, cabo fulano de tal, bom dia, sargento tal, bom dia, coronel fulano de tal, mesmo ele estando na reserva, na reforma, ele tem esse direito de ser chamado pela designação hierárquica. O uso privativo dos uniformes, das insígnias, então, essa parte aqui é bem tranquila, uma leitura básica já vai te trazer conforto aí na resposta às questões, tá? Então, leia o material com atenção, a gente vai direto aqui para o item 4, onde você precisa ter uma atenção especial. Então, olha só, ele trata da expedição da identidade militar e do porte de arma. Então, aqui pode ter pegadinha, sim. A expedição pela respectiva instituição de documentos de identidade militar com livre porte de arma com fé pública em todo o território nacional, na ativa, na reserva e na reforma, nos termos da regulamentação do comandante-geral, observado o padrão nacional. Então, olha só, existe o padrão nacional e o comandante-geral vai poder regulamentar isso dentro de cada estado. Então, fique atento, porque aqui pode vir pegadinha dizendo que vai ser o governador que vai regulamentar, que vai ser a Assembleia Legislativa de cada estado. Não, é o comandante-geral. Vai tratar sobre a identidade militar com o livre porte de arma em território nacional. Professor, mas eu escutei falar que quando um policial viaja para outro estado, ele tem que informar o comandante. Sim, deriva de regulamentações internas. Normalmente, as polícias militares regulamentam no sentido de que se o cidadão vai sair da área dele, ele precisa informar ao comandante-geral. Isso para nós, é muito comum no militarismo, mas inclusive se tu vai viajar para outro local, tu tem que avisar o comandante, deixar ele ciente que tu não vai estar na tua área. Por quê? Pode ter um plano de chamada, pode ter um serviço de prontidão, sobreaviso, e ele precisa saber onde tu tá. Então é algo bem comum no militarismo, mas para quem não é da área, fica meio espantado com isso. Então é sim o comandante-geral o responsável aí por fazer essa regulamentação do armamento, tá? Tanto na reserva como na reforma também. Pessoal, olha só, item 5, tá? O inciso 5 ele vai falar sobre a prisão criminal ou civil. Então não é só a prisão criminal, nem é só a prisão civil, são ambas. E aí olha o que eu grifei aqui para vocês. Antes de decisão com trânsito e julgado, ou seja, durante o processo, ainda não finalizou, e enquanto não perder o posto ou a patente, ele vai ter direito de ser preso em unidade militar e, na falta desta, uma unidade militar estadual, tá? Geralmente, fica preso nos quartéis. Então, militar vai ficar preso no quartel, esperando o julgamento, certo? E depois do item 6, ele frisa.
em caso de condenação, né, cumprimento de pena privativa de liberdade, com sentença transitada em julgado, em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial. Cuidado que pode ter pegadinha aqui, ó. Antes do julgamento, em unidade militar, prisional militar, e na falta desta, em unidade militar estadual. Após o julgamento, após o trânsito em julgado, já foi decidido em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial, tá? Separado dos demais presos. Então, cuidado para não te fazerem uma pegadinha aqui e tu cair. Ele vai poder ir para o presídio, uma cela especial, tá certo? Ó, é o que fala aqui a segunda parte, ó, separado dos demais presos do sistema penitenciário comum. Beleza? Qualquer prisão tem que ser comunicada ao superior hierárquico, aqui bem tranquilo, e aí a gente vai chegando no inciso 8. O bombeiro militar, ou o policial militar, o militar estadual, ele foi preso, aí ele vai permanecer na repartição policial, ou seja, na delegacia, quando preso em flagrante, apenas o tempo necessário para a lavratura do auto respectivo, tá? Apenas para lavrar o flagrante. Ah, mas o delegado decidiu. Não, é só o tempo necessário. Tem que ser comunicado ao superior hierárquico e no militarismo quem manda é o militarismo. Então fica bem atento a essa situação aí. Acesso livre em razão do serviço aos locais sujeitos à fiscalização de policiais militares e de bombeiros. Cuidado, cuidado, tá? É o acesso livre em razão do serviço. Ah, professor, eu sou bombeiro e quero entrar numa casa noturna porque está tendo um show bem legal lá. Eu posso? Claro que não. Claro que não. Esse acesso é em razão do serviço. Tu vai conseguir justificar o serviço de fiscalização do alvará ou de fiscalização dos extintores durante a balada, se tu nem está em expediente de trabalho? Não. Então não é em razão do serviço. Fica ligado, porque eles vão fazer pegadinhas principalmente com os policiais, né? Pode entrar na balada? Aí depende. Se ele tiver num contexto de que ele estava fiscalizando algo e esse ingresso vai ser para fiscalização e isso ficar claro na questão, aí vai poder sim, tá? Galera, o inciso 10 é um inciso que vai trazer um pouco de dúvidas para alguns, mas é para deixar bem claro problemas que tinham, agora a lei deixou clara referente a o acontecimento do serviço e a não prejudicar o serviço em funções de determinados procedimentos que acabavam fazendo deixar o policial parado por muito tempo esperando uma delegacia de polícia. Então a gente vai já tratar sobre isso aqui, beleza? Eu quero convidar quem não está no nosso grupo de estudos para entrar, o link está aqui na descrição, lá a gente posta muito conteúdo e quero fazer um convite especial para você que não é aluno da plataforma Premium, do usuário que tem acesso liberado a tudo do Caminho da Aprovação, o link está aqui na descrição. O valor é irrisório, comparado ao tanto de materiais que a gente fornece lá. Pode entrar ou tirar as dúvidas, o link está aqui na descrição, são apenas 12 vezes de R$ 29,99 para te ter acesso à plataforma com todo o material grifado, com tudo organizado, com as tuas metas definidas, com acesso a todos os simulados comentados, aos flashcards e às videoaulas completas, sem mais custo nenhum. É isso que tu vai pagar e acabou. Beleza? Voltando para a nossa matéria. Prioridade nos serviços de transporte e comunicação. Deixa eu ver se está certinho na tela aqui. Prioridade nos serviços de transporte e comunicação quando em missão de caráter de urgência. Então, olha só. Prioridade nos serviços de transporte e comunicação. Públicos e privados. Tá, peraí, professor. Então quer dizer que se um policial tiver uma missão de urgência, um bombeiro tiver uma missão de urgência, ele vai ter prioridade lá na fila do transporte de uma empresa privada? Vai ter prioridade. Se for em função de uma missão urgente, vai ter prioridade. Então, cuidado conforme eles vão desenhar isso na questão para ti. Assistência jurídica perante qualquer juiz ou tribunal. Isso aqui é
é uma proteção, um direito ali ao militar estadual. Aqui, mais uma leitura geral, referente à assistência médica, tá? As prerrogativas de patente. Aí a gente chega em um ponto mais interessante de ter uma atenção especial, que é quando fala da perda do posto e da patente. Aqui, tá? Vocês têm que ficar atento à legislação e ficar atento ao estatuto, que também cai na prova de vocês. A gente vai frisar pontos bem pertinentes desses materiais. A perda do posto e da patente, ela somente se for indigno, tá? Somente se for indigno, julgado indigno ao oficialato ou com ele incompatível. Então aqui pode vir uma pegadinha grande já para quem não é militar, tá? Olha só, quem tem posto é oficial. Praça tem graduação. Quem tem posto é oficial. Por isso que quem perde o posto é a patente, o oficial, que for julgado indigno ao oficialato, tá? Ou com ele incompatível. Só que tem que ser por decisão do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça da Unidade Federada, caso lá não tenha unidade militar, que é o nosso caso aqui de Santa Catarina, que é uma vara dentro da Justiça Comum. Em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Fechado? Só ficar ligado a isso. Que a gente passa por mais uma leitura superficial e vamos chegar aqui na questão da estabilidade. A estabilidade é algo bem importante para nós frisarmos, porque no Estatuto havia previsão da estabilidade apenas com 10 anos, só que agora, com as alterações no direito administrativo, com a reforma administrativa, veio a estabilidade dos militares de carreira após 3 anos de efetivo serviço. Então, 3 anos vai estar estável. Professor, mas 3 anos eu estou estável, então eu que sou temporário vou estar estável? Não. Olha o que a lei frisa. De carreira, temporário não vai estar estável. Inclusive, já preconiza na lei dos temporários que a incorporação não dá direito nenhum à incorporação na carreira. Tá? Fica ligado nisso, que vai vir pegadinha na prova. Atendimento prioritário. Quando em serviço ou em razão do serviço, quando for vítima de infração penal, nas delegacias, na defensoria, no Ministério Público, na perícia, no Poder Judiciário. Então, o atendimento prioritário, quando ele estiver em serviço ou estiver em razão de serviço. Tá? Ou quando ele for vítima de infração penal. Percebe que são situações diferentes, né? Ele está em serviço levando alguém preso. Ele vai ter prioridade. Ou ele foi vítima de um crime, tá? Ele vai ter prioridade. Fica ligado nisso. Precedência em audiências judiciais na qualidade de testemunha. Isso aqui é bem importante. Aí a gente vai caminhando agora aqui para a questão da voluntariedade, tá? Da reversão. Volta para o serviço ativo. Então, reversão. Grava esse V aqui, ó, do velhinho que volta. Reversão é do velhinho que volta. Então, velhinho que volta. O V, velhinho que volta. Reversão. Essa aqui é voluntário. Agora, a convocação, para quem está na reserva remunerada, ela é compulsória. Ah, mas o cara se aposentou. Não existe aposentou, ele está na reserva remunerada. Então, se tiver uma convocação do pessoal da reserva, ele vai ser compulsoriamente convidado a vir. Obrigado, tá? Beleza? Fica atento a isso. Vamos pular aqui parágrafo único. Agora trata das vedações, tá? Então, é vedado participar de sociedade comercial, salvo como cotista. Então, isso aqui é importante ter uma leitura um pouco mais aguçada para não cair em pegadinhas, tá? E aí a gente vai chegando na questão da eleição do militar. Se o militar ele for eleito, ele se candidatar, o que acontece com ele? É isso que a gente vai trabalhar agora. E eu cheguei a trazer essa minha cara feia para a tela para vocês identificarem que esse assunto ele é bem importante. Ele é muito importante e ele tem uma chance grande de ter incidência na prova de vocês. Então vamos lá. Olha só. O militar alistável é elegível. E aí o que vai acontecer? Se ele tiver menos de 10 anos, tá? Menos de 10 anos, e ele se candidatar ao mandato eletivo, ele vai ser afastado do serviço ativo.
e no dia posterior ao pedido de registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral. Então, vamos lá. Desenha a situação. Eu tenho o João tem 8 anos de serviço, menos de 10. Ele se candidata ao mandato eletivo. Ele vai ficar afastado do serviço ativo. Quando que vai acontecer isso? Em que tempo? No dia posterior ao pedido do registro da candidatura dele na Justiça Eleitoral. Situação 2. Tá? O João tem mais de 10 anos de serviço. O João tem 8. Vamos pegar outra pessoa agora. O Jonathan, que está nos assistindo aí e é nosso aluno aqui do Caminho da Aprovação. O Jonathan tem mais de 10 anos de efetivos de serviço, tá? E aí ele se candidata, ele vai ser agregado, beleza? Ele vai ser agregado no dia posterior ao pedido do registro na Justiça Eleitoral. Agregado com remuneração, tá? Com remuneração. Ele fica agregado, fica fora do quadro dele. E aí, se ele for eleito, o que vai acontecer? No ato da diplomação, ele vai passar para a reserva com a remuneração proporcional. Então, vem comigo. 10 anos, afasta do serviço. Tá? 10 anos, afasta do serviço. Mais de 10 anos, fica agregado, recebendo todo mês, din-din, enquanto está correndo ali o período eleitoral. Se ele for eleito no ato da diplomação, ele passa para a reserva, com remuneração proporcional. Então, vamos supor que o Jonathan já tinha 12 anos de serviço, ele se candidatou, ficou agregado, foi eleito, vai passar para a reserva proporcional. O que é proporcional? Ele vai receber o equivalente a 12 dias de salário. Tá? 12 dias de salário. Ele fica na reserva, com 12 dias de salário, e vai ficar atuando no cargo que ele foi eleito. Beleza? Aí aqui vem tratando outras situações esporádicas, e aí a gente vai chegando na convocação, tá? Nas atribuições constitucionais, em que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são titulares da Polícia Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, bem como da Defesa Civil, respectivamente, subordinados a quem? Aos governadores. E em situações extraordinárias que haja uma convocação, eles podem ser convocados ou mobilizados pela União, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, além de outras hipóteses previstas em lei federal. Então, vocês vão ver e falar em partes do material que a Polícia Militar é Força Auxiliar Reserva do Exército. Pode haver uma convocação? Pode. E aí o que acontece? Vai ficar à disposição do Ministério competente. E aí aqui vem trazendo as situações, aqui não é tão importante, tá? Vem tratando a situação de que se caso ele responda a inquérito ao processo durante esse período aí que ele foi mobilizado, ele vai ser representado pela AGU, pela Advocacia Geral da União. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas importantes que a gente grifou aqui. O cargo de inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares será exercido por oficial general da ativa. E chegando nas disposições finais, os comandantes gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares serão nomeados por ato do governador entre os oficiais da ativa do último posto. Quem que pode ser comandante-geral da Polícia Militar? Coronel, oficial do último posto, nomeado pelo governador. Tá? Precisa ser o mais antigo? Não, não necessariamente. É de acordo com a nomeação do governador. O comandante-geral nomeado tem 60 dias para apresentar o plano de comando com prestação de contas, metas, indicadores e participação da sociedade. Fechou? Aqui, a gente vai caminhando para a parte final. Vai tratar aqui da missão constitucional, ressalvadas as atividades sigilosas, atuarão de forma ostensiva. Então, qual é o padrão? O padrão é atuar de forma ostensiva, salvo em atividades sigilosas. Um exemplo, serviço de inteligência. A agência de inteligência trabalha sem farda, trabalha na surdina, tá? Fora isso, o padrão é trabalhar fardado, uniforme, armamento, viatura e equipamento, que caracteriza a ostensividade. O Poder Executivo Federal editará decreto definindo parâmetros mínimos da padronização. Esses parâmetros mínimos, eles vão guardar algumas questões históricas que a gente vai ver mais para baixo aqui, ó, tá? O artigo não vai estabelecer prazo para que se cumpra
esses parâmetros mínimos, o decreto não vai estabelecer, por quê? Depende de grana, né? Não pode chegar assim para o Estado, faz tudo isso aí de hoje para amanhã. Então, ele não está estabelecendo prazo para que siga esse padrão mínimo. Óbvio que daqui a pouco vai ter um questionamento que esse prazo já exacerbou, então, para que o governo se posicione, mas todas as polícias vão se adequar num período de tempo aí equilibrado, eu acredito. E assegura também aqui, pode ser questão de pegadinha, a exclusividade da utilização das consagradas denominações Brigada Militar e Força Pública para a Polícia Militar e para os bombeiros militares e corpos de bombeiros, tá? Então fica atento a isso. Para efeito dessa lei, as definições de segurança pública, ordem pública, preservação da ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, polícia de preservação da ordem pública, defesa civil, segurança contra incêndio, prevenção e combate ao incêndio, pânico e emergência, busca e salvamento, polícia judiciária e militar, bem como outras definições pertinentes, serão regulamentadas em ato do Poder Executivo Federal. Ou seja, tudo isso não é regulamentado pelo governador, é regulamentado por ato do Executivo Federal. Ou seja, o presidente é que regulamenta. Fechado? Galera, essa aula aqui finaliza a nossa parte 3 da Lei 14.751. Quem não viu as outras, pode visualizar. As aulas que são exclusivas para alunos, é só vir para o nosso time e vamos juntos no caminho da aprovação. Bora!